Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje 20 de fevereiro de 2024. Estamos na primeira semana da Quaresma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho aqui na comunidade orante Manhã com o Evangelho. Seja bem-vindo e bem-vinda, minha amiga Dora Gomes, Vanilda Ramos, o Senhor te abençoe nessa manhã, irmã Cirlei Lima, o Senhor te abençoe nessa manhã, a todos e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas nessa manhã, no nome do Senhor. Que você seja abençoado, que você nessa manhã sinta o frescor de Deus e o renovo dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo que é seu. Amém? Que bom que nós estamos aqui iniciando a nossa semana, né? Nossa semana iniciou ontem, mas aqui na comunidade orante nós estamos iniciando a nossa semana hoje. Somos gratos ao Senhor por tudo, amém? Mas sem delongas, o evangelho de hoje é Mateus 6. Mateus 6, do 7 ao 15, que vai dizer assim: Bom dia, Deise Teodoro, Deus abençoe sua vida poderosamente nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, 7. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os vossos ofensas, a ofensa deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não se perdoares as ofensas delas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Patrícia Alexandrino, Senhor te abençoe nessa manhã. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Luciana Carvalho, Deus abençoe nessa manhã. Pastorzão Fábio, Deus abençoe, meu amigo, sua vida nessa manhã. Dora Gomes, já falei. Luciana Carvalho, acabei de falar também. Amém? Ramon Martins, Deus abençoe sua vida. Mãezinha, um beijo no seu coração, Deus abençoe a senhora. Gente, vamos lá. A gente não perder tempo, porque a gente não tem tempo. O evangelho de hoje é um evangelho muito interessante. É um evangelho que vai falar sobre oração. Interessante que eu vou estar ministrando hoje à noite, né, na igreja de Parque Fluminense, sobre oração. Calhou de ser o mesmo texto do evangelho, da liturgia do dia. Jesus aqui ele é muito enfático sobre as vãs repetições. Sobre as pessoas acharem que elas conseguem comprar Deus com palavras. Ou elas conseguem comprar Deus com estruturas de oração. O Senhor é muito claro nesse evangelho de hoje sobre a necessidade que nós temos, não de muito falar, mas de um coração muito sincero. A Jesus ele vai condenar as vãs repetições dos gentios. Pessoas que oravam muito, pessoas que oravam muito alto, pessoas que oravam para outras pessoas verem, esquecendo que a única necessidade que elas tinham era que o próprio Senhor ouvisse a oração delas.
Jesus começa esse texto dizendo que não use as vãs repetições como gentis. Ele está lhe mostrando, né, o exemplo ruim e dando o caminho que nós deveríamos caminhar, que nós deveríamos trilhar. O caminho da vã repetição não é você orar uma oração construída, uma oração feita, né? Nós temos a oração construída, né? Vamos dar o exemplo, o Pai Nosso é uma oração construída, uma oração já com estrutura. Não, o problema não é orar uma oração onde você vai ler a oração ou uma oração que você vai fazer do coração. O problema da vã repetição aqui é você achar que aquilo ali, sendo falado 50 vezes, sendo falado muito mais alto para as pessoas ouvirem, que vai determinar a sua vitória ou não. Que vai determinar se você vai ser abençoado ou não. O problema da vã repetição é tentar manipular o coração de Deus. Porque o coração de Deus, amados, ele não é manipulado pelo homem. O homem não pode mudar aquilo que o céu já decretou. Quando o céu decreta algo ao meu favor e ao teu favor, ou contra mim ou contra você, está decretado. E você pode orar 50 vezes a oração do Pai Nosso, você pode orar 50 vezes a oração do coração e não vai ser mudado. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e Deus sabe o que é melhor para você. O texto vai dizer, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam até mesmo antes de vocês pedirem. Olha que bênção, amados. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos abandonados. Nós temos primeiro um Pai. Nós não somos órfãos. Quando você entende isso nessa manhã, que você não é órfão, que você tem um Pai, é a primeira segurança que você tem, que você não precisa fazer vãs repetições para receber aquilo que você acha que é necessário para você. Porque um pai e uma mãe, né, e aí eu estendo aqui por papel paternais, o pai ou a mãe, ele sabe muito bem o que o filho precisa. Uma criança, amados, ela precisa dizer para o pai e para a mãe que não tem mais o biscoito dentro do armário ou o Danone na geladeira? Não! Quando o pai e a mãe olham e vê, olha, não tem Danone, não tem biscoito, tem que ir no mercado comprar. Né? E as coisas das crianças acabaram, tem que ir no mercado comprar. Eu lembro que eu não chegava a falar para minha mãe, mãe, acabou o biscoito. Não. Quando a gente ia, eu lembro quando era o tempo necessário, minha mãe ia no mercado e vinha com aquela bolsa de biscoito, porque ela sabia o que eu e a minha irmã precisava. Amados, coloca uma coisa na tua cabeça no dia de hoje. Deus sabe daquilo que você precisa. Ele é o teu Pai. Ele é o Deus que está cuidando da tua vida. Você não é órfão. E por você não ser órfão, você não está abandonado. Você não está, querido, à deriva. O Pai está cuidando de tudo. Se nessa manhã você ainda não recebeu, é porque o Pai sabe que você não precisa daquilo ainda hoje. Porque quando você precisar de verdade, pode ter uma certeza plena e convicta no teu coração. O próprio Pai vai trazer para a sua vida e vai falar, filho, aqui. Chegou a causa da justiça que tanto você orou. Chegou a porta de emprego que tanto você pediu. Chegou a situação que tanto você estava colocando diante de mim. Por quê? Porque o Pai sabe que aquele momento era o momento de dar para você. Por isso, nessa manhã, amados, você não precisa de uma fórmula mágica para orar. Nós não precisamos de uma forma mágica para vãs repetições, porque o Pai sabe do que eu preciso. Você pode repetir isso nessa manhã com a mão no seu coração. Você pode nessa manhã entender e falar para o mundo espiritual que a sua confiança está no Pai. Onde você estiver, coloque a mão sobre o seu coração e fala, o Pai sabe daquilo que eu preciso.
Ele sabe, amado, do que você precisa. Por isso, ele está dizendo, olha, você não precisa ser como gentis, que oram em vão repetição, que vivem uma vida achando que podem comprar Deus com orações e repetições. Você não precisa de vãs repetições. Portanto, amados, você precisa entender que você também não é órfão. O que um órfão precisa fazer, amados? Um órfão, ele precisa se virar. Por quê? Porque o órfão não tem quem faça por ele. O órfão não tem quem cuide dele. Né? Eu acho que quando a gente pensa assim, nenhuma criança poderia ser órfão de pai e mãe. Porque toda criança precisa ser cuidado por alguém. Mas quando a criança ela é órfã, ela pode ser até criada por terceiros, mas ela precisa se virar. E aí ela precisa correr atrás do dela sempre, desde muito novo. Né? Talvez algum de nós que estamos aqui, né, passou por essa situação. Porém, amados irmãos e irmãs, você não é órfão. Para de tentar se virar sozinho. Para de tentar fazer as coisas do seu jeito. Para de tentar agir como se você estivesse no comando da sua vida. Se você tem um pai e você entende que você não é órfão, você não precisa conduzir a sua vida do seu jeito. Deixa Jesus conduzir a tua vida. Eu não sou órfão. Eu não preciso me virar nos 30 sozinho. Eu não preciso meter as mãos pelos pés. Se eu entendo que eu tenho um pai, eu sei que ele está cuidando de tudo, eu vou andar debaixo da sua direção. Eu vou o quê, amados? Eu vou descansar nos braços do Senhor. Descansar nos braços do Senhor não é se tornar um preguiçoso, falar não vou fazer nada, porque o meu pai vai fazer tudo, mas é saber que você vai ser direcionado para todas as decisões que você vai tomar na sua vida. Por isso, nessa manhã, toma posse disso. Você não é órfão. Você pode até já ter tido seus pais recolhidos, né, para o céu. Né? Você pode até ter já sua mãe retirada de você, o seu pai retirado de você pelo Senhor, mas você não é órfão. Se você entender que o Senhor Deus te adotou como filho e Ele quer direcionar a sua vida, você não vai andar batendo cabeça. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus que conduz todos os filhos no caminho da perfeição. Glória a Deus por isso. Você entende isso nessa manhã? Que você não precisa ser como gentis que usa de vãs repetições. Você não precisa, querido, gritar para que as pessoas do mundo ouçam, porque você tem um pai. Eu tenho um pai. Se você tem um pai nessa manhã, descansa teu coração. E aí Jesus vai dizer assim, olha, quando vocês orarem, vocês não precisam ficar gritando, falando vãs repetições. Mas olha o que Jesus nos ensina, Pai Nosso. Primeiro, Jesus ensina que o Pai é de todos que entendem o ministério da reconciliação, o ministério que arranca a orfandade do nosso coração. O Pai é comunitário, o Pai não é meu Pai, não, é o Pai Nosso. Pai Nosso. Pai teu, Pai meu, Pai daquele que está lá no hospital, Pai daquele que está lá num leito de morte, o Pai que abraça todos, o Pai que está com braços abertos para todos aqueles que chamam Ele de Pai. Como é bom saber que Deus é Pai. Como é bom saber, amados, que Deus não é apenas Deus, o soberano, que está sentado lá no trono, muito longe da gente, aonde a terra é o pó dos seus pés. Ele também é Pai. O mesmo como Jesus usou algumas expressões, ele é o Abba. Aleluia! O Abba está aqui nessa manhã, o Abba está aí com você nessa manhã, amados.
Por isso, quando eu oro, Abba que está nos céus. Eu entendo e eu reconheço que santo é o nome dele. Sabe, amados, a nossa maior oração sempre vai ser: Abba, teu nome é santo. É reconhecer a santidade de Deus. É reconhecer que Ele é soberano em santidade. Por isso que Jesus vai ensinar: Abba que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe, o nome do Senhor sempre vai ser santo. E eu preciso proclamar minha boca. A boca que por muitas vezes, querido, fala o que não é para falar, profetiza o que não é para profetizar, ela precisa ser transformada em uma boca que santifica o nome de Deus como Pai. E vai dizer o que? Venha a nós o teu reino. Que reino é esse, amado? Reino de Deus. O reino de ainda não chegou, mas já está presente. Um reino que não é terra, né? O reino que não é nação, reino que não é território, mas reino que é espiritual, que é vontade, soberania, governo de Deus. Né? Nós estamos tendo uma polêmica muito grande aí com o nosso atual presidente. Infelizmente, teve uma fala muito ruim sobre Israel e está um mal-estar muito grande entre os países, porque são reinos carnais. São reinos de homens são abalados. Reinos de homens, querido, se desfazem. Mas quando nós chamamos o reino de Deus, venha a nós o teu reino, nós estamos dizendo: venha a nós o teu reino, governa a nossa vida, governa o nosso coração, governa, Senhor, tudo aquilo que é nosso. Por isso nós entendemos que Ele é o Abba, o Paizinho. Nós entendemos que a nossa boca foi feita para santificar o nome dEle. E nós chamamos o governo dEle para a nossa vida. Nós chamamos o tempo do governo de Deus para nós. Por isso nós declaramos: venha a nós o teu reino. E aí, quando o rei reina naquele lugar, né, qual é a vontade que prevalece sobre aquele reino? A vontade do soberano. A vontade do rei, não é isso? Por isso nós continuamos declarando, dizendo o quê? Seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é no céu. Ah, amados irmãos e irmãs, às vezes nós achamos que a oração do Pai Nosso é apenas uma oração modelo. Mas a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração modelo. Ela é uma oração estrutural, uma oração que eu preciso fazer. Porque nossa oração do coração, o coração do homem é muito enganoso. Então, amados, por que nós oramos aqui na comunidade orante, Manhã do Evangelho? Nós fazemos a oração do coração, né? Nós oramos, a oração do coração é assim: nós oramos para que todos sejam curados. A oração do coração a gente ora para que todos tenham a porta de emprego aberta. A oração do coração a gente ora para até ganhar na loteria. Mas quando a gente termina a oração do coração, que é a nossa vontade exposta diante de Deus, aí nós fazemos a oração final, que é a oração do Pai Nosso. Que é a oração que vai o quê? Colocar tudo aquilo que eu coloquei como no seu devido lugar e vai prevalecer a vontade de Deus. Por isso que eu não estou dizendo para você que você tem que parar de orar por cura. Você não tem que parar de orar por aquilo que você precisa. Mas depois de você orar tudo que você orou, tudo que o seu coração almeja ver, aí você faz a oração da consciência, que é a oração do Pai Nosso. É a oração que verdadeiramente vai prevalecer, porque nós chamamos o reino dele para governar a nossa vida. Está entendendo, irmão, nessa manhã? A importância e a profundidade desse texto que Jesus está nos ensinando a orar. Eu oro a oração do coração, mas o que vai prevalecer é a oração do Senhor. Porque vai ser feito a sua vontade na terra,
como ela é feita no céu. E olha que interessante, o versículo 11 vai dizer assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amados, Jesus não nos ensina a orar apenas por muito. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração muito equilibrada, que ela não te convida a pedir riqueza. Senhor, dai-me o pão de amanhã, depois de amanhã, e um pão para o domingo, para me deixar guardado lá no banco o pão de domingo. Não! A oração do Pai Nosso, ela é simples. Senhor, dá o de hoje. O que eu preciso hoje, Senhor, me dá. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos tão preocupados com o futuro, nós estamos tão preocupados com o amanhã e esquecemos que o nosso amanhã pertence ao Abba. Que o nosso amanhã pertence a Deus. Talvez tenha amanhã, como talvez não tenha amanhã. Talvez você amanhã possa saber que o pastor Cássio foi recolhido para a glória. E aí você vai ficar, nossa, meu Deus, era tão novo, irmãos. Quando chega o dia, a hora acabou. Se torna a igreja triunfante. E aí você só vai ter que lembrar dos manhãs com o evangelho com alegria. Por isso Jesus nos ensina para pedir o de hoje. O que você precisa para hoje? O pão nosso, o alimento, a necessidade que eu preciso para hoje. Hoje eu preciso de saúde, peça de saúde, Senhor. Hoje você precisa de força, peça força ao Senhor. Você hoje precisa de algo. O que você precisa para hoje? Para agora? Para daqui a pouco, quando terminar essa live, você sair. Pede que Ele vai te dar. Ele te garante. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Como lá no deserto o povo, ao comer o maná, eles comiam o maná diariamente. Apenas na sexta-feira, quando o Senhor mandou separar o sábado, foi que o maná caía duplo. Porque Deus queria mostrar para aquele povo que Ele cuidava diariamente deles. Deus cuida de você diariamente. Evangelista Lúcia, escreve aí para mim ou qualquer outros irmãos. Deus cuida de você diariamente. Coloque isso aí no nosso chat. Deus cuida de você diariamente. Para de se preocupar com o amanhã. Se preocupe de alinhar com Deus o hoje. Ah, pastor, então eu não devo fazer planos? Você deve fazer planos. Sim. Né? Tiago vai dizer, se daqui a um ano eu vou fazer uma viagem, eu não direi que vou fazer uma viagem daqui a um ano. Se Deus quiser, eu vou fazer uma viagem. Né? Minha avó sempre fala, e tudo que minha avó vai falar, minha avó fala, se Deus ainda quiser. Porque nós entendemos que nós temos o de hoje. O de hoje está garantido. O de amanhã pertence a Deus. E aí no 12 a gente vai entender que Jesus vai dizer, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amados, sobre esse tema, eu acho que esse versículo que eu vou pregar à noite lá na igreja de Parque Fluminense. Nós precisamos entender que perdão, Cleide, você não vai falar não, hein? Você fica guardado para você, porque faz parte da ministração da noite também. Perdão é sair no prejuízo. Você precisa entender que uma das melhores definições de perdão é sair no prejuízo. Eu não consigo ver uma expressão maior ou melhor de perdão do que você entender que quando você perdoa, você abre mão, né? Às vezes você vai se sentir prejudicado, mas quando você libera, você não está sendo prejudicado. Quando você libera, você está sendo nobre. O perdão, amados de Deus, está condicionado a perdoarmos. O perdão de Deus está condicionado a eu entender que eu perdoo para me ser perdoado.
quando eu entendo isso e quando eu vivo isso, eu vou ter o perdão de Deus. Porque nós somos muito disso, amados, de querer ser perdoados por Deus, mas não queremos perdoar o nosso próximo. Queremos que Deus saia no prejuízo, mas nós não queremos sair no prejuízo com o nosso próximo. Porque eu peço perdão a Deus todos os dias, todas as horas. Era como se assim Deus pudesse sair do prejuízo toda hora, né? Eu errei, pequei, fiz o que não deveria, falei o que não deveria. Ai, Deus me perdoa. Eu estou dizendo assim, ai Deus, sai um prejuízo aí porque eu sei que o Senhor não gosta disso. Mas quando é a minha vez de segurar o prejuízo, muitas vezes eu quero reter. E aí, amados irmãos e irmãs, nós caímos naquele evangelho, que nós já pregamos aqui muitas vezes também. Eu já estou encerrando a live que nosso horário está estourado. Quando aquele homem perdoa a dívida daquele servo, mas aquele conservo, ele não perdoa a dívida do seu abaixo dele, do seu conservo. E quando aquele homem sabe do que aconteceu, ele manda prendê-lo até que ele pagasse o último centavo, porque ele não conseguiu usar da mesma misericórdia que o seu Senhor usou. Irmãos, para você ser perdoado, você precisa perdoar. Para você receber misericórdia, você precisa dar misericórdia. E assim nós iremos alcançar a boa, perfeita e a vontade de Deus. O versículo 13 ainda vai dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação, ela sempre vai estar presente na nossa vida. Domingo eu preguei no primeiro domingo da quaresma na igreja sobre o poder da consagração a Deus, usando o evangelho, né, da liturgia do dia, sobre quando Jesus vai levado ao deserto. Só que o deserto de Jesus era um deserto de consagração. Porém, todas as vezes que nós propomos o nosso coração se consagrar, nós iremos ser tentados. Por Deus? Não. Pelo aquilo que nos atrai. Tiago vai dizer isso lá em Tiago 1, versículo 15. Que nós somos atraídos por aquilo que a nossa carne gosta. Por isso Jesus nos ensina a orar, Pai, não nos deixe cair em tentação. Porque a tentação todos os dias vai bater na sua porta. Você, aquilo às vezes que é tentação para mim, não é tentação para você. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que nos livre desse mal. E aí o texto vai dizer, algo, na minha Bíblia, né, aqui no livro da liturgia, está dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, inconsciente. Porque essa expressão ela não é usada em todas as linguagens antigas, né? Você não vai encontrar ela em algumas versões mais antigas. Em algumas versões mais antigas vai ter a oração do Pai Nosso termina no mas livrai-nos do mal. Mas em outras versões você vai encontrar porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque dele é, por ele é, e para ele são todas as coisas. Que nessa manhã possamos meditar nesse evangelho tão lindo, nesse evangelho tão forte, e que nós possamos pedir a Deus, nos ensina a orar, não só como nosso coração quer, mas como o Senhor deseja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Que bom, amados, que você permanecer até o final dessa live. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos falar com Deus para que nós possamos ter um dia onde essa palavra nos alimente. Coloca isso, uma coisa na sua cabeça. Deus cuida de você diariamente. Mande essa frase para alguém, né? Coloca no seu status. Seja uma profecia na sua vida e uma profecia na vida de outra pessoa. Amém? Vamos orar nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia e a liturgia da palavra.
Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor falou fortemente em nossos corações. Nós não somos órfãos e nós estamos sendo cuidados diariamente. Isso nos basta, Senhor, para entendermos a Tua vontade para nossas vidas. Pedimos ao Senhor nessa manhã que não sejamos, Deus, como os gentis que de vãs repetições achavam que poderia alcançar a graça de Deus, mas que sejamos filhos que entendem que o Pai está cuidando dele. Nessa manhã, toma a vida de cada um que está aqui ao vivo no Manhã com o Evangelho, aqueles que irão ver e ouvir ao decorrer do dia pelo YouTube ou mesmo pelas redes sociais. A Tua graça, o Teu amor nos alcance, Senhor, e sejamos, Pai amado, totalmente e ricamente abençoados pelo Senhor. Rogamos, Senhor, a Tua bênção para o nosso dia, pedindo a proteção do céu para a nossa saída e para a nossa chegada. Orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, você que permaneceu até o final desta live, que você coloque no teu coração no dia de hoje: Deus está cuidando de mim diariamente. Pede para hoje. O de hoje eu tenho certeza, eu te garanto, você vai receber. Amém? Vamos receber a bênção final, amados irmãos e irmãs. Amém? Lembrando, amados, que nós vamos ter o nosso primeiro encontro presencial. Amém? Nós vamos ter o nosso primeiro encontro presencial. Meu computador deu pane aqui. Da Manhã com o Evangelho, na sexta-feira da Paixão, aqui na Igreja Metodista no Parque Suécia. Então se organize a sua caravana para você estar aqui comigo nesse primeiro encontro, né, da comunidade orante Manhã com o Evangelho. Será um tempo de muita bênção, um tempo de muita graça de Deus. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que o Senhor te abençoe. Um dia lindo, abençoado, no nome do Senhor.